Bora te falar agora sobre o pacotão de reforços do Vasco. Com a chegada de Fábio Carille, as primeiras contratações foram confirmadas. O Vasco fechou com o goleiro Daniel Fuzato, revelado na base do Palmeiras e que vem do Eibar. O Vasco também já havia fechado, contei para vocês na semana passada, com o Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Juventude. Já Tietê, cujo contrato no Botafogo não foi renovado, é outro nome certo para o Vasco de 2025. Mas não deve parar por aí, o Cruz Maltino ainda busca outras opções. Já contei também que o Carille indicou dois ex-atletas dele no Santos. O meio-atacante Juliano, que está rescindindo o contrato na Vila Belmiro, além do atacante Guilherme, o grande destaque da Série B. E em meio a tudo isso, há também negociações do Vasco com o River Plate do Uruguai pelo atacante Joaquim Lavega. E o Cruz Maltino busca até como prioridade zagueiros. No plural, mesmo com a chegada do Lucas Freitas, ainda há a possibilidade de aquisição de mais dois defensores, até porque o Léo Pelé já deixou claro que não pretende continuar em São Januário para 2025. E você, torcedor vascaíno, tá animado com os primeiros movimentos? Não gostou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? O qual havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida, não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. O Vasco da Gama, semana de Natal, lógico que está de olho no mercado, está se movimentando. Deixa eu começar por uma notícia que ganhou uma repercussão ontem, mas hoje o Felipe Maestro, que é um homem do departamento de futebol do Vasco, ele desmentiu interesse em Davi Luiz. Disse, olha, gente, o Davi Luiz é muito bom zagueiro, mas não tem nenhuma negociação com o Vasco, não. Então, houve essa informação no domingo de que, após sair do Flamengo, o Davi Luiz poderia jogar no Vasco. A gente até chegou a comentar isso aqui, é um zagueiro extremamente experiente e poderia ajudar o Vasco. O Vasco está atrás de zagueiros, a gente sabe disso, e até porque o Léo Pelé voltou a dizer que não quer continuar. Realmente ele sofreu bastante com as críticas, muitas delas injustas, diga-se de passagem, mas ele não quer continuar no Vasco da Gama, pediu para ser negociado pela diretoria vascaína. O Atlético Paranaense chegou a demonstrar interesse no Léo Pelé, mas acabou desistindo porque o Vasco quer vender por um valor à vista, né? E isso aí muitos times não teriam condições a não ser uma equipe do exterior. Léo Pelé, que nos últimos dias estava na Suíça com a esposa, né, com a família, curtindo aí as férias e já avisou então que ele pretende deixar o Vasco da Gama. É uma pena, porque tem muita qualidade, é um zagueiro que vai chegar em outro clube, será titular e vai conquistar os torcedores. Aqui no Rio de Janeiro, ele falhou algumas vezes, essa é a grande verdade, mas a torcida pegou muito no pé do Léo Pelé, né? Uma pena. E uma notícia que é interessante para a gente comentar aqui com os nossos amigos, que é a questão do time que vai ganhar reforços, o Vasco, mas sem contratar. Mas como é assim, Wellington? O Vasco, ele tem no seu departamento médico jogadores titulares da equipe. Já saíram o Jair e o Paulinho, né? O Jair jogou até mais partidas do que o Paulinho, mas também o Paulinho já entrou em campo.
E o Adson está saindo e o David vai ficar um pouquinho mais se recuperando da cirurgia. São jogadores que, em plena forma, vão jogar como titulares do Vasco da Gama. Isso aí, quero até a sua opinião. Você concorda comigo ou não? São reforços que estão dentro do próprio Vasco da Gama? Ao meu sentir, sim. Né? O Jair era titular do Atlético Mineiro, o Paulinho ganhou a posição aqui no Rio, né? O time caiu de qualidade quando ele se lesionou, foi operado do joelho, o mesmo acontecendo com o Jair. O Adson, Vasco perdeu a referência de um atacante de lado. Depois veio a cirurgia do David, perdeu a referência do lado esquerdo também. Então, agora, recuperando essa moçada, o Vasco vai dar uma encorpada também. E com a chegada de outros reforços, da mesma maneira. Porque o Fábio Carilli já está apresentando aí alguns nomes à diretoria, ao Marcelo Santana, ao Felipe, ao Pedrinho, de jogadores que podem reforçar o Vasco da Gama. E você tem a questão financeira também. Por falar na questão financeira, o Conselho Deliberativo, agora à noite, aprovou a recuperação judicial proposta pela direção administrativa por 112 votos a favor, 37 votos contrários e 12 abstenções. Então, o Vasco vai buscar na justiça a sua recuperação para os contratos que ele tem que pagar, para as dívidas que tem que pagar. Isso aí não agrada muito ao pessoal interessado na SAF, mas é uma solução de imediato que o Pedrinho encontrou e que os conselheiros do Vasco abraçaram. Tanto que a votação foi de 112 votos contra 37 e 12 abstenções. O Vasco da Gama está atrás de um goleiro. E o GE trouxe que Daniel Fusato tem 27 anos e é do Eibar, da Espanha, está vindo para o Vasco em definitivo. O time espanhol fica com 25% dos direitos do atleta e o Daniel Fusato foi revelado pelo Palmeiras e passou também pelo Roma da Itália. Como o Kleber voltou, né, lá para o Internacional, ficou só o Léo Pelé. E até em alguns grupos de vascaínos, alguém perguntando, mas vai vender o Léo Pelé, o Léo Jardim? Leia-se Léo Jardim. Falei Léo Pelé, mas Léo Jardim, o goleiro do Vasco da Gama. Mas você sempre tem que ter dois bons goleiros, no mínimo. Né? Você tem o Kehler, voltou lá para o Inter, então você tem que ter aí um bom goleiro caso o Léo Jardim ou seja negociado ou venha a se machucar, seja suspenso nessa situação aí. Eu falei do Fábio Carilli, que é aguardado aqui no Rio de Janeiro, para conhecer as instalações de São Januário, conhecer também o CT. Isso aí então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí trazendo as últimas informações do Vasco da Gama para você. E eu quero aí a sua opinião sobre as contratações que o Vasco vem fazendo nesta janela, né? Neste final aí de 2024 para início de 2025. O Vasco contratou o goleiro Daniel Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e agora também Tietê, né? São 3 jogadores aí que chegam para encorpar o elenco do Vasco para a próxima temporada. Será que dá para a gente acreditar que algum desses jogadores possa fazer um diferencial no elenco do Vasco? Né? Pode trazer algo a mais na próxima temporada para entregar aquilo que o torcedor quer do Vasco, né? Que é um clube vitorioso, um clube que dê gosto de ver jogando um bom futebol. O Vasco ainda mapeia outras opções de mercado, né? Vai ter mais jogadores aí saindo, o Léo principalmente, né? Que foi muito criticado, até como disse nosso amigo Elton Campos aí, o Léo foi muito criticado e ele não está querendo continuar no Vasco, né? Ele pediu ali o presidente Pedrinho para conseguir aí uma negociação um pouco mais tranquila, mais fácil para ele sair do Vasco, quer respirar novos ares, né? O Atlético Paranaense estava muito interessado no jogador, o Bahia e o Fortaleza, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber aonde Léo Pelé irá jogar.
na próxima temporada. O Vasco, com isso, busca mais jogadores aí para o setor defensivo, vai mapear muito os jogadores para o seu setor defensivo, né? O Davi Luiz, que foi muito aí questionado, né? A torcida questionou muito nos vídeos, né? Falando sobre que não queria Davi Luiz no time do Vasco. O Felipe, né, o diretor do Vasco, falou que não tem nada, não tem acordo nenhum, interesse nenhum do Vasco na contratação do jogador Davi Luiz. E o Fábio Carille, né, já indicou 2 jogadores aí que atuou com ele no Santos, o Guilherme e o Juliano, e o Vasco teria que pagar aí cerca de 5 milhões caso fosse contratar o Guilherme. O Juliano chegaria de graça, e não tem nada fechado ainda, não tem nada acordado, só especulação. O Fábio Carille sugeriu esses nomes e a diretoria vai analisar para saber se contrata ou não. O vídeo de hoje é isso aí, torcedor. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo aí também a mais amigos vascaíno.